Caros alunos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso Como se tornar o cristão fiel. Hoje que vamos meditar a lição número 20, a última lição, com o tema O que você fará em relação a Jesus? Você está chegando ao fim desse estudo sobre tornar-se um cristão fiel da igreja, da forma como esta é apresentada conforme a Bíblia. Você foi apresentado a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo e demonstrou pela sua vida, pelos seus ensinos e pelo seu amor em Deus, o qual é a vontade dele. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz, possibilitando a cada um que obedece à sua mensagem de salvação tornar-se um filho de Deus e viver como tal. Além disso, você estudou cuidadosamente a natureza da igreja que resultou e ainda resulta da vida e morte de Jesus. Você viu como uma pessoa entra nessa igreja e vive nesse mundo como a igreja. Agora você chegou à grande pergunta, a mais séria que já lhe ocorreu. O que você fará em relação a Jesus? Ser um cristão fiel. Como vive o cristão? Uma boa maneira de resumir a vida do cristão é dizer que ele é o que está explícito no seu nome, um seguidor de Cristo. Ser um cristão é alguém que vive da maneira como Cristo viveu. Filipenses capítulo 1, versículo 21, que diz: Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida para o cristão é Cristo. O cristão procede como ensina a palavra de Deus. Ele lê a Bíblia diariamente e tenta pôr em prática o que nele aprende. Tiago capítulo 1, versículo 22 e 24, que diz: Tornai, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, para logo se esquece como era a sua aparência. Adorar a Deus. Ser um cristão fiel busca a viver como um cristão e começar a adorar a Deus regularmente. No Novo Testamento, notamos que os primeiros cristãos se encontravam no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Esse foi o dia em que o Senhor ressuscitou dos mortos. Quando esses primeiros cristãos se reuniam para adorar no domingo, ou no primeiro dia da semana, eles partiam a ceia que Jesus instituiu para ser observada em memória de sua morte e ressurreição. Está claro na Bíblia que eles partiam a ceia todos os domingos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, que diz: Quando, pois, vos reunir como igreja no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Você vai querer adorar a Deus diariamente de coração e com sua família física. A cada refeição, antes de comer, ore a Deus, dando graças pela comida dada por Ele. Ore regularmente com sua família, levando perante Deus as necessidades que você tem dado, dando graças a Ele, louvando por tudo que Ele tem feito por vocês. Como servo do Senhor, você deve deixar que Ele fale com você diariamente através da leitura e do estudo da sua palavra. Você também pode conversar com Ele diariamente, orando. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida antes de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Os cristãos devem evangelizar, partilhar o evangelho. Pouco antes de voltar aos céus, Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15. Cristo morreu para dar origem ao evangelho. Agora precisamos trabalhar para que ele seja pregado a todas as pessoas. Uma outra tarefa do cristão é edificar os outros. A palavra edificar significa construir. Continuemos crescendo no conhecimento de Cristo e no seu caminho. E encorajamos uns aos outros. É o que diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixe de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestação e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Jesus veio ao mundo para servir. Ele não veio ao mundo para ser servido e para ministrar a muitos e para dar a sua vida por resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não podemos morrer pelos outros como Jesus morreu, mas podemos viver para os outros, ensinando-lhe o Evangelho, ajudando-lhe a crescer em Cristo. Caros alunos, concluímos essa lição e quero deixar um desafio. Você já leu a história do nobre eunuco em Atos capítulo 8? Se não, faça esta leitura e leia essa história agora. Filipe foi enviado ao etíope para ensinar-lhe o Evangelho. Com alegria, o etíope recebeu o Evangelho e tornou-se um cristão. Neste curso, Como se tornar um cristão fiel, aprendemos como o Novo Testamento ensina sobre a salvação que Cristo trouxe e a igreja que ele estabeleceu. Compare o que você leu aqui com as Escrituras e verá que tentamos ensinar-lhes o que o Novo Testamento ensina. Deus deu ao etíope uma oportunidade de salvar-se. Não foi um estudo longo, prolongado, mas foi o suficiente para ensinar-lhe como tornar-se um cristão e viver a vida cristã. Tentamos aqui prover-lhe o mesmo ensino. A oportunidade agora é sua. Que você aproveite plenamente, aceite nosso sincero abraço, nosso sincero ensino. E que o Deus eterno derrame sobre vocês ricas bênçãos e que você obedeça ao que nos foi revelado por intermédio do seu Filho. Que Deus nos abençoe.